How have you guys been? Okay. You look great. When we did me doctor days, we don't okay. As pessoas que você vê aqui paradas nesta varanda chocaram toda a América. O motivo é que os pais delas são irmãos, o que torna a família Whittaker uma das maiores famílias de incesto já documentadas. Neste vídeo vamos mostrar a história inacreditável deles, mas os Whittakers são apenas o começo. Também vamos apresentar outras 7 famílias que são quase ainda mais assustadoras, controversas e perturbadoras. Primeiro, conheça Cassiane Gray. Ela é uma influenciadora britânica que afirma ter se tornado multimilionária por meio das redes sociais. Ela também é mãe de 2 filhas pequenas chamadas Bug e Bunny. E é exatamente aqui que começa a controvérsia, porque a abordagem de Cassiane em relação à criação dos filhos é extremamente divisiva. A mulher de 46 anos acredita que sabe tudo sobre sucesso e que você não precisa da escola para alcançar qualquer coisa na vida. Então, ela simplesmente tirou completamente as crianças da escola. Agora você pode achar que ela faz ensino domiciliar. Errado! Cassiane não ensina absolutamente nada a Bug e Bunny. Veja como é uma manhã típica na casa delas. Cassiane grava vídeos para o TikTok com as filhas, coisas como rotinas de cuidados com a pele e a aplicação de cílios postiços em meninas de 9 e 8 anos. A parte alarmante é que tanto Bug quanto Bunny têm enormes dificuldades para ler e escrever, e a educação geral delas é praticamente inexistente. Mas isso é completamente ilegal na Inglaterra. A polícia já levou as meninas para a escola várias vezes, mas a mãe continua resistindo e não deixa que as crianças entrem no ônibus escolar. Nossa próxima história nos leva ao coração da cidade de Nova York, onde uma família viveu por anos sem qualquer contato com o mundo exterior. Esta é a história da família Angulo. Os irmãos Angulo, 6 irmãos e uma irmã, tiveram de suportar algo verdadeiramente inimaginável. Durante quase toda a infância, os pais os mantiveram trancados dentro de um apartamento de 100 metros quadrados no meio de Manhattan. O mundo exterior era completamente proibido para eles. A casa se tornou a escola, o parquinho e a prisão deles. Tudo porque o pai estava convencido de que o mundo lá fora era perigoso demais. O medo dele se transformou em uma necessidade extrema de controle. As crianças nunca tiveram permissão para falar com outras pessoas ou ter amigos. Nunca fizeram viagens, nunca viram um parque e nunca andaram de metrô. Um dos irmãos revelou mais tarde que nem sabia que era preciso pagar para comer em um restaurante. Eles aprenderam sobre o mundo apenas por meio de filmes. Como as próprias vidas eram tão entediantes e restritas, eles assistiram a milhares de filmes e os usaram para escapar para um mundo paralelo. Chegaram até a reencenar cenas de filmes com objetos improvisados. Essa era a única forma de entretenimento que tinham. Esse capítulo incrivelmente sombrio só terminou quando um dos irmãos finalmente encontrou coragem para escapar. A polícia foi acionada, mas aqui está a parte inacreditável. Os pais não enfrentaram nenhuma punição porque não foi possível provar que tinham intenções maliciosas. Agora seguimos para Queensland, na Austrália, e o caso trágico de Jason e Carrie Struess. Eles pareciam uma família completamente normal, mas também eram profundamente religiosos. Tão religiosos que acreditavam que Deus poderia curar qualquer doença. A filha deles, Elizabeth, de 8 anos, desenvolveu diabetes grave. Por 3 anos, os pais administraram tratamento com insulina, mas então tomaram uma decisão devastadora. Rejeitaram completamente toda a medicina moderna. Nada mais de medicamentos e nada mais de visitas ao hospital. A partir daquele momento, eles acreditaram que a cura viria exclusivamente por meio da oração. Estavam dispostos a deixar a própria filha viver sob constante risco de morte. Em apenas alguns dias, o estado de Elizabeth piorou. Mas Jason e Carrie continuaram convencidos de que Deus a salvaria. Em vez de chamar uma ambulância, a família fez algo completamente absurdo. Eles cantaram músicas para Elizabeth. Pouco depois, ela perdeu a consciência e morreu. Então, os pais cobriram o corpo dela com um cobertor e esperaram que ela voltasse à vida, o que obviamente nunca aconteceu. Eles só chamaram os serviços de emergência depois de 36 horas. Até hoje, os pais se recusam a aceitar qualquer responsabilidade e continuam confiando plenamente na própria fé.
O pai chegou a afirmar no tribunal que Elizabeth estava apenas dormindo e que ele a veria novamente. Agora vamos falar de uma família que chama a atenção por onde passa. Trata-se do pastor Tom Miller, de 60 anos, de uma pequena cidade em Ohio. Quando ele anda pela cidade, as pessoas geralmente o veem acompanhado de uma garota muito mais jovem, uma adolescente chamada Reba. À primeira vista, os transeuntes assumem que a jovem de 17 anos é sua filha, mas então ele a beija. Dá para imaginar as expressões de choque, especialmente por causa da enorme diferença de idade. Mas espere, fica ainda mais estranho. Tom também está de mãos dadas com outra mulher, sua esposa de 44 anos, Belinda. O que inicialmente parece uma família normal acaba se revelando um triângulo amoroso extremamente bizarro. E é aqui que a situação fica ainda mais perturbadora. Você pode notar que a adolescente de 17 anos está grávida. Sim, Reba não é apenas a segunda esposa de Tom, ela também está esperando um filho dele. E tudo isso acontece com a bênção total da esposa número 1, Belinda. Na verdade, foi ideia de Belinda trazer outra mulher para o casamento. Ela descreve Reba como sendo como uma irmã para ela, uma irmã muito jovem, vale ressaltar. Os três vivem juntos sob o mesmo teto e se revezam dormindo na cama de Tom. Agora, do ponto de vista legal, esse relacionamento é completamente ilegal. Por quê? Porque Tom conheceu Reba antes mesmo de ela completar 17 anos. Relatos indicam que ele conheceu a garota quando ela tinha apenas 14 anos e iniciou um relacionamento com ela 3 anos depois. Agora, uma história que é chocante por um motivo totalmente diferente. Conheça Ziona, um patriarca familiar de Mizoram, na Índia, que conseguiu construir o que se acredita ser a maior família do mundo. A vida dele começou de forma bastante tradicional, com uma esposa e um filho, mas em algum momento ele começou a ter casos e se casou com uma segunda esposa. E não parou por aí. Ele continuou se casando com cada vez mais mulheres até chegar a incríveis 39 esposas. Com elas teve 94 filhos e um total de 33 netos. Toda a família vivia junta em uma única vila e representava a maior parte da população local. Todos compartilhavam um único edifício, embora chamá-lo de edifício não seja muito preciso. É mais como um hotel. Até o refeitório parece mais uma arena esportiva do que uma sala de jantar comum. Todos os dias, essa família consome 30 frangos inteiros e 100 quilos de arroz. Ziona, como chefe da família, já faleceu, mas o restante da família continua vivendo junto em Mizoram até hoje. A próxima família leva um estilo de vida que talvez seja o mais perigoso que se possa imaginar. Estamos falando de Arias Borges, do Brasil, e suas 3 filhas que vivem com tigres de verdade. E quando dizemos vivem com, não queremos dizer que os tigres ficam em alguma jaula no quintal. Não, esses tigres literalmente compartilham a mesma casa e circulam livremente por ela como animais de estimação comuns. Isso soa completamente insano, mas é o dia a dia deles. 7 tigres adultos se juntam à família para o almoço, passeiam de coleira e até nadam com as crianças. Talvez o mais chocante de tudo seja que o neto ainda bebê tem permissão para montar nas costas dos tigres. Todos que veem isso fazem a mesma pergunta: por que assumir um risco tão enorme? Arias tem uma resposta chocante. Ele afirma que os tigres te dão respeito e amor se você os tratar bem. Essa afirmação parece ainda mais irresponsável quando você descobre que Arias não tinha nenhuma experiência prévia com tigres. Ele simplesmente resgatou 2 tigres de um circo porque estavam em más condições e os levou para casa sem saber absolutamente nada sobre como cuidar deles. E como 2 grandes felinos não eram suficientes, ele decidiu começar a reproduzi-los. Por fim, chegamos à família que mencionamos no início, os Whittaker, de uma pequena vila na Virgínia Ocidental. Eles são uma das famílias mais isoladas de todos os Estados Unidos, e o motivo é verdadeiramente sombrio. A maioria dos membros da família sofre de graves deficiências físicas e mentais. Esse é o resultado trágico de décadas de incesto dentro da família. Tudo começou quando 2 irmãos, Whittaker, um irmão e uma irmã, tiveram filhos juntos. E eles não foram os únicos na família a ignorar os perigos da consanguinidade. Isso continuou por tanto tempo que a árvore genealógica da família já nem pode mais ser traçada com precisão. As consequências são devastadoras. Alguns membros da família não conseguem falar corretamente e têm QIs extremamente baixos. A maioria nunca frequentou a escola. Um dos filhos, chamado Ray, só consegue se comunicar por meio de grunhidos, expressões faciais e gestos com as mãos.
Apesar de tudo, os Whittaker de alguma forma conseguem sobreviver, embora sem cuidados médicos e praticamente sem contato com o mundo exterior. As condições de vida deles são absolutamente catastróficas. Eles vivem em uma casa caindo aos pedaços, sem eletricidade e sem água encanada. A vida ali parece mais algo do século XIX do que da América moderna. Escreva nos comentários o que você acha dessas famílias. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.